Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de julho do ano 2025. 17 de julho do ano 2025, já estamos praticamente indo para o final do mês de julho. O tempo vai passando e vai passando rapidamente. Agradecidos a Deus por estar aqui nesta manhã, gratos ao Senhor por este novo dia de vida que Deus nos dá. Agradecemos a Deus por ter nos presenteado com este novo dia de vida que Ele tem nos dado. E a nossa oração, nosso desejo é que você seja abençoado esta quinta-feira. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, que Deus venha suprir nas suas necessidades, que venha abrir aquelas portas que se fecharam por uma razão ou outra, mas que venham serem abertas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estamos começando, sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, e damos os bons dias à nossa irmã Maria, nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de julho. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida da nossa irmã Maria, sua casa, sua família, que a presença de Deus não se afaste do seu lar. Porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e não peque. Isto nos diz Eclesiastes, capítulo 10, verso número 20. Estamos, nestes dias, vendo erros que cometeram homens de Deus, homens chamados por Deus, homens que foram escolhidos por Deus para fazerem uma missão sobre a face desta terra. Mas mesmo assim, esses homens cometeram erros, se equivocaram, cometeram equívocos, se desviaram da vontade de Deus, quiseram fazerem a sua própria vontade, pensando que na realidade estavam fazendo a vontade do Senhor. E tem muita gente por aí pensando que está fazendo a vontade do Senhor e na realidade não está fazendo a vontade do Senhor. E nesta manhã nós vamos a 1 de Reis, capítulo número 11. Capítulo número 11 de 1 de Reis, começa a palavra de Deus a nos falar de uns erros de um homem que tinha tudo, absolutamente tudo o que seu coração tinha desejado. Não lhe faltava absolutamente nada. Tinha poder, tinha riqueza e tinha sabedoria. Estamos falando de Salomão, o filho de Davi. Aquele homem que herdou o trono logo após a morte do seu pai Davi. Ele, no momento que não sabia como governar aquela nação, e o Senhor se aparece para ele, ele vai pedir para o Senhor sabedoria. Então o Senhor vai falar para ele que, como não pediu prata nem ouro, não pediu riquezas, Deus também vai lhe dar a riqueza que ele necessita. E Deus vai dar uma sabedoria extraordinária para este homem chamado Salomão, rei de Israel. Tem muitas lendas, muitos mitos sobre Salomão que não estão escritos na palavra de Deus. Que não estão na palavra de Deus, então essas lendas, esses mitos, nós devemos de deletar e nós adequar somente aquilo que a palavra do Senhor fala sobre Salomão. Temos tudo o que necessitamos
para saber de Salomão. Salomão começou a governar. Salomão começou a governar com sabedoria, começou a adquirir poder. Salomão vai construir o templo, um magnífico templo em Jerusalém, e vai começar também a governar a nação de Israel com justiça. Porém, no capítulo número 11, versículo número 7 e 8, vai dizer a palavra de Deus, até no 3, nós podemos começar a ler este capítulo, que vai dizer que Salomão chegou a ter 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres fizeram com que ele desviasse o seu coração. Essas alianças que ele começou a fazer com os reinos vizinhos, através de casamentos ou de concubinas que ele trazia para o seu palácio, isto começou a enfraquecer a fé de Salomão. E o primeiro erro de Salomão é que ele se tornou morno. Se tornou morno espiritualmente falando. Senhor Jesus, escrevendo uma carta para uma das igrejas da Ásia, das 7 igrejas do Apocalipse, ele vai dizer: porquanto não eres frio nem quente, és morno, te vomitarei da minha boca. Algo que vem dar, poderíamos dizer, como náuseas ao Senhor, quando uma pessoa é morna espiritualmente. Uma pessoa que é morna espiritualmente, ela não está agradando a Deus. Ela está cometendo erros, pensando, porque sua mente está como cauterizada, pensando que o que ela está fazendo é a vontade de Deus, quando na realidade não é. Então devemos ter muito cuidado com isto. E devemos de examinar as nossas vidas para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Cada aliança, cada mulher que Salomão levava para o seu palácio, aquilo desagradava a Deus. Elisa, bom dia, na cidade de Alegrete, aqui no Instagram. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, junto com toda a sua família, minha irmã. Bênçãos de Deus para vocês e um dia abençoado. Esta quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada para todos vocês. Choveu em Caciqui, estamos esperando mais chuva no transcurso da manhã. Salomão se tornou morno espiritualmente por começar a fazer aquilo que Deus não aprovava. Tem muitas coisas que Deus não aprova, até no nosso próprio ministério. Às vezes, não oramos, não buscamos a direção de Deus, para que Deus venha nos mostrar quais são as prioridades no nosso ministério. Hoje, muitos têm se enfraquecido na fé por terem deixado o Senhor de lado. Sabe, estas mulheres foram desviando o coração de Salomão e ele foi ficando morno espiritualmente. Ele está dizendo aqui a palavra de Deus, versículo 3, agora vamos para o 4. Aconteceu que quando Salomão era já um ancião, suas mulheres fizeram com que se desviasse seu coração para seguir outros deuses. Seu coração não foi íntegro para com o Senhor,
seu Deus como o coração do seu pai Davi. Davi cometeu erros? Cometeu. Davi cometeu erros? Cometeu muitos erros. Mas Davi tinha uma característica especial, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão a Deus, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de adorar ao Senhor, e logo então Deus restaurava a vida de Davi. Porém, sempre teve também uma consequência. Hoje nós estamos na graça, estamos no período da graça. Os reis estiveram durante o período da lei mosaica. Então, o coração dele começa a desviar-se. E veja o que vai acontecer. Quando Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, esta deusa Astarote, até os dias de hoje, ela é adorada. Ela é a deusa da fertilidade, do sexo, da colheita, enfim, da frutificação. Era o que representava esta deusa. E seus cultos eram promíscuos. Adoração a esta não vai sair a falar, desta potestade, ou deste demônio, vamos dizer diretamente, chamado Astarote. Eram ali, então, adorados de maneiras bem bizarras mesmo. E Salomão começa a adorar a Astarote. A Quemos, ídolo dos moabitas, a Milcom, deus dos de Amon. Este Milcom é aquele mesmo Deus donde se sacrificava crianças para ele. Este Deus era algo terrível também. Deus não, um ídolo, um demônio. E Salomão fez o mal diante do Senhor e não seguiu plenamente ao Senhor. E nesse tempo, Salomão construiu um lugar alto a Quemos, ídolo de Moabe, a Milcom, ídolo dos filhos de Amon, em um monte que está distante de Jerusalém. E o versículo 8 nos vai dizer que assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Seu coração foi totalmente desviado por a desobediência ao Senhor. As mulheres que ele tinha começaram a dominar aquele homem. E ele foi perdendo. Passo a passo, ele foi perdendo tudo aquilo que ele possuía. Tudo aquilo que ele possuía. Ele vai perder também o próprio reino. Mas, por amor a Davi, ele não vai perder ele, senão o seu filho, logo, o qual vai herdar o trono. No capítulo número 2 de Eclesiastes, versículo número 4 ao 10, nos diz o seguinte. Olha o que tinha Salomão. Além de ele ter ficado morno espiritualmente, ele se tornou também uma pessoa vaidosa. Eclesiastes capítulo 2, verso número 4. Adquiri mais servos, construí casas para mim, plantei para mim vinhedos, fiz jardins e hortas para quem? Para mim. Plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Construí para mim açudes para regar um bosque onde crescessem árvores. Adquiri servos e servas, e tive muitos servos nascidos em casa. Tive também muito gado, bovino e ovino, mas de todos os que me precederam em Jerusalém. Também acumulei prata e ouro,
e as posses dos reis e cidades. Provi-me de cantores e cantoras, e dos prazeres dos homens tive copeiros e copeiras. Engrandeci-me e acumulei muito mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Também a sabedoria permaneceu comigo. Coisa alguma do que pediram, meus olhos lhes neguei. Nem privei o meu coração de diversão alguma, porque meu coração se regozijava em todo o meu trabalho. Esta foi minha porção de todo meu duro labor. Isto foi o que fez Salomão. Um homem que primeiro vai ficar morno espiritualmente, agora está claramente declarando a sua vaidade. Ele está falando que tudo que ele fez foi para agradar-se a si mesmo. Agora, estamos falando de Salomão como um homem de Deus, não é verdade? Era um rei de Israel, era um líder da nação santa, da nação escolhida por Deus. Ele deveria de adorar a Deus, ele deveria de servir a Deus. O seu coração deveria estar em Deus. Ele deveria buscar o melhor para o seu povo, não para ele. Não para ele. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E isto é muito utilizado por alguns candidatos supostamente evangélicos que algumas vezes querem terem o voto dos evangélicos ou dos crentes, como queira chamá-lo, então utilizam estas frases. O povo se alegra quando o justo governa. Bom dia, Agostina, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe tua vida, Joela, toda a família, em nome de Jesus. Uma quinta-feira abençoada para vocês. O povo se alegra quando o justo governa. Agora a pergunta é, Salomão estava sendo justo? Não, não estava sendo justo. Porque ele estava mais preocupado com seus próprios prazeres. Ele estava mais preocupado com aquilo que desejava o seu coração. E esse é o erro de muitos homens de Deus, que eles não se preocupam pela obra de Deus. Eles se preocupam pelos seus próprios interesses pessoais, por aquilo que o seu coração está desejando. Eles estão nem aí para a obra do Senhor, mas eles estão à frente de congregações, de ministérios, estão pregando o Evangelho, mas estão se utilizando do Evangelho para terem uma vida de prosperidade. Assim como Salomão se aproveitou do cargo, de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, os dons de sabedoria que Deus tinha dado para ele, agora ele estava se aproveitando de tudo isso para benefício próprio, quando o benefício deveria ser para a nação, para o povo, quando o benefício deveria ser levar o povo a adorar a Deus, buscar a presença de Deus a cada dia. Porém, ele se entregou às paixões desonestas, poderíamos dizer assim. A vaidade tomou conta dele. A vaidade tomou conta dele. Tem alguns que até dizem que são muitos vaidosos. Cuidado com a vaidade. Ela pode te afastar do coração de Deus. Ela pode te levar a perder a graça de Deus. Pode te levar a perder a graça do Senhor. Pensam que está tudo bem, quando na realidade está tudo mal. Você lembra do rei Saul? O que aconteceu com ele? Deus o abandonou. Deus o deixou de lado. Por quê? Por não obedecer ao Senhor.
por querer obedecer o seu próprio coração, os seus próprios desejos. Ele abandona o Senhor e o Senhor o vai rejeitar por desobedecer a palavra de Deus. Deus mandou ele matar o rei Agag, ele não matou. Deus mandou ele matar a todos os animais, vacas, ovelhas, camelos, tudo que tinha, ele não matou. Ele escolheu o melhor e levou para ele. Ainda teve a coragem e a ousadia de dizer ao profeta Samuel de que ele tinha separado tudo aquilo para oferecer uma oferta ao Senhor, quando o Senhor já tinha falado que não queria absolutamente nada daquilo, era para ser morto, para ser queimado, para ser exterminado. E muitas vezes tem coisas na nossa vida que estão aqui dentro do nosso coração, pode ser ódio, raiva, rancor, seja o que for, vaidade, orgulho. Isso tudo deve ser arrancado, exterminado, matado, queimado, expulsado do nosso coração. Devemos de purificar a nossa alma, a nossa vida na presença do Senhor. É Ele o único que pode perdoar, restaurar ministério, restaurar vidas, porque é Ele quem tem esse poder. Agora, Salomão foi passo a passo, desobedecendo a Deus. Foi brincando, assim como brincou também Sansão com o pecado, Salomão foi brincando também com o pecado. Mas ele não foi somente morno espiritualmente. Ele não foi somente vaidoso, falando também espiritualmente. Ele foi ganancioso. Ele foi também grosseiro com a nação de Israel. Ele foi vaidoso, mas ele foi também ganancioso, avarento. Ele oprimiu ao povo de Deus. Salomão oprime o povo do Senhor. Ele coloca cargas sobre o povo que o povo não poderia suportar. Ele fez com que o povo viesse ter trabalhos forçados. Esse é o Salomão da Bíblia. Ele deu uma reviravolta de 380 graus na sua vida quando começou a desobedecer a Deus. Janderson, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Janderson, irmã Natália, suas filhas, que Deus abençoe poderosamente. Salomão tinha absolutamente tudo para fazer a nação de Israel florescer, para fazer a nação de Israel uma nação próspera. Mas ele começou a pensar em si mesmo. Sabe qual é o erro de muitos homens? Que quando começam a adquirir, já seja no seu próprio ministério, quando começa a crescer a congregação, a igreja, ou começa a entrar muito dinheiro da igreja, eles começam também a se corromperem. Começam a se corromperem. E começam a satisfazerem os desejos dos seus próprios corações antes de que agradar a Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele está dizendo em Eclesiastes capítulo 2, do 4 ao 10, que ele não se privou de coisa alguma. Ele teve servos, servas, copeiros, copeiras. Teve cantores, cantoras. Tudo que ele queria, ele tinha. Tinha ouro, tinha prata, tinha cavalos, tinha carros. Agora, o povo estava sendo oprimido por Salomão. Ele estava fazendo construções, ele estava construindo cidades, ele construiu palácios, construiu, mas a que preço, a que custo? Ele começou a oprimir o povo. E isto trouxe uma consequência para ele e para a sua família, que foi a divisão do reino. Ele perseguiu a Jeroboão. Ele quis matar a este jovem chamado Jeroboão. Ele teve que fugir para o Egito.
Salomão já não era aquele lá do começo, quando pediu sabedoria para Deus. Parece que a coroa que estava sobre sua cabeça trabalhou também na sua mente. O poder, o desejo pelo poder. E não é necessário alguém estar na política ou estar ocupando algum cargo. Tem muitos pastores também que querem terem poder contra os seus irmãos, seus próprios irmãos. Querem dominarem os seus próprios irmãos. E muitas vezes até adulteram a palavra de Deus para que possa adequar-se aos desejos do coração deles, ou às suas ambições, ou às suas vaidades. Mas estão mornos espiritualmente? Estão. E o Senhor está dizendo que irá vomitá-los da boca. Isso é algo terrível. Você se imagina uma pessoa morna espiritualmente? E o Senhor diz, te vomitarei da minha boca. Isso que quer dizer, nós vomitamos quando temos nojo de alguma coisa, não é verdade? Imagina, Deus ter nojo de um homem, de uma mulher, que Deus lhe deu tudo e logo ela se transforma num morno espiritualmente, mas vaidoso, mas também opressor do povo, assim como Salomão o fez. Isto nós encontramos em 2 de Reis. Nós vamos encontrar esta passagem de quando Salomão, então, vai morrer e vai herdar o trono. O seu filho Roboão, é quem vai herdar o trono. E este rapaz, quando ele vai começar a reinar, ele vai fazer algo terrível. Ele vai fazer algo bastante complicado, digamos assim. Capítulo número 12. O povo vem falar com Roboão. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se concentrara em Siquém e ali coroaram ele como rei sobre Israel. Agora, mandaram chamá-lo e veio Jeroboão com todo o povo de Israel, e disseram a Roboão, teu pai nos impôs pesado jugo. Toma esse. Teu pai nos impôs pesado jugo que nós impusera. Teu pai nos impôs pesado jugo. Alivia agora tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nós impusera, e te serviremos. Alívia. O povo estava clamando por um descanso. O povo estava clamando por um alívio. A palavra de Deus está dizendo que Salomão tinha colocado um pesado jugo sobre o povo. Impostos, trabalho forçado, salários mal pagos. Esse era o panorama de Salomão, do reino de Israel. Panorama este hoje de muitas nações, de muitos povos. Mas também não podemos esquecer a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde também é liderada por homens assim como Salomão, vaidosos, colocando pesado jugo sobre o povo, gananciosos. E para ter a ganância, colocam jugo sobre o povo, inventam coisas, inventam votos, inventam milhares e milhares de artimanhas para poder saquearem literalmente o povo, para encherem os seus cofres. Às vezes fico assombrado quando recebo notícias, não aqui do Brasil, mas
de homens e de mulheres, famosos pregadores, que têm escrito livros, são conhecidos mundialmente, em toda a América Latina e no mundo. Tem um deles que tem uma catedral na Guatemala, onde a cada domingo se congrega 12.000 pessoas e está sendo investigado por tráfico, por lavagem de dinheiro, por o seu relacionamento com a famosa traficante. Outra mulher também famosa foi presa, também por causas semelhantes. São vaidosos, oprimem o povo, Tem um deles que diz que quando vá na igreja, não esqueça de levar a sua Bíblia e no nosso dia de hoje, não é? O seu cartão. Oprime o povo. Literalmente estão oprimindo o povo. Roboão teve tudo, absolutamente tudo, para fazer um bom governo. Mas já tinha sido estabelecido por Deus de que o reino iria ser dividido. O reino iria ser dividido. E tinha que ter uma causa para que o reino fosse dividido. Isso que faz-me lembrar o testemunho do irmão aqui, que ele pediu para Deus que tirasse da religião a qual ele pertencia, que desse uma causa para ele sair. E Deus deu essa causa para ele numa semana. E Roboão tinha tudo. Mas o que vai acontecer? Nós vamos saber que ele vai falar com os anciãos, ele vai se aconselhar com os anciãos, vai se aconselhar com jovens, aqueles que estiveram com ele, sem experiência alguma. Isso também está acontecendo hoje dentro da Igreja de Cristo, onde os jovens querem mais modernidade, querem mais isto, querem mais aquilo, e terminamos cedendo para agradar o coração dos jovens e deixamos de lado a vontade de Deus. Trocamos, algumas vezes, a palavra de Deus por outras coisas. Então, no versículo número 11, quando vão buscarem a resposta de Roboão, veja o que ele vai dizer. Meu pai vos impôs jugo, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com varas, porém eu vos castigarei com flagelos. O que vem acontecer? Versículo 13 vai dizer que o rei, pois, não fez caso do povo, porque isto foi provocado de parte do Senhor, para que o Senhor cumprisse as palavras que tinha falado por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, a Jeroboão, filho de Nebate. Ao se dar conta todo Israel de que o rei não lhes fizera caso, o povo respondeu ao rei dizendo: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. A tuas tendas, ó Israel. Olhe agora para a tua própria casa, Davi. Então os filhos de Israel se retiraram, cada um à sua cidade. Os erros de Salomão vieram se refletir na vida do filho dele, em Roboão. Brincamos com Deus. Muitas vezes passamos um pouquinho do horário, mas não posso deixar de falar isso. A palavra de Deus aqui diz que as mulheres de Salomão queimavam incenso nos lugares altos. Hoje tem muita pessoa crente queimando incenso dentro da sua própria casa, porque são mornos espirituais. Pai amado e Deus do céu, te louvo, te adoro, Senhor, e te agradeço por este dia, Senhor. Queremos, Senhor amado, que hoje tu venhas dar para os nossos irmãos, para todos nós, o Deus, um dia abençoado,
Que tu venhas guardar-nos, proteger-nos e livrar-nos de toda sorte de males, ó Pai. Guia-nos em segurança, livra-nos, ó Deus, do pecado, livra-nos da tentação, dá-nos sabedoria, Senhor, para poder administrar aquilo que tu colocaste nas nossas mãos e nas mãos dos nossos irmãos, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus seja sobre sua vida neste dia. Bênção de parte do Senhor Deus Todo-Poderoso.